Então vamos à carta de Judas, ou a carta que escreveu nosso irmão Judas. Você pode abrir a sua Bíblia para nós, juntos aqui. Eu vou procurar fazer uma exposição dessa carta, seja que é uma mensagem de caráter expositivo, não esgotando, mas buscando ser objetivo e expositivo. Amém? Havia dois problemas grandes naquela época na igreja primitiva, nessa época que Judas escreveu essa carta. Por um lado tinha os antinomistas e por outros os gnósticos, tinha o gnosticismo. Os primeiros afirmavam que a graça cobria todo tipo de pecado, sendo assim, não havia necessidade de nos preocuparmos moralmente, porque a graça cobria o problema da moralidade. Tá? Que com a lei foi embora não só a lei civil, mas também a moral. Não precisava mais se preocupar com isso. Então, por isso, viviam de forma libertinosa. Tá? Podemos pecar, porque a graça nos cobre qualquer tipo de pecado. Eles já enfrentavam isso naquela época. Então, fazendo isso, o uso disso, transformavam a graça de Deus em libertinagem para acomodar os diversos tipos de pecados que eles tinham. E o gnosticismo, que tem a ver com gnoses, com conhecimento, de forma básica, eles criam então que era o conhecimento que fazia a pessoa ser salva, dizendo que toda matéria era má. Então, uma vez que toda matéria é má, não criam então que Jesus, tendo encarnado, poderia salvar ninguém, desacreditavam então na Trindade, e em cima disso, viviam em cima apenas do conhecimento, desmerecendo a morte de Jesus Cristo, que a sua morte seria impossível de salvar alguém, e por aí afora. Então, enfrentando esse tipo de coisa, o que acontece? Judas percebe que esse tipo de gente entrou para o meio da igreja. Então ele escreve advertindo os seus leitores para esse tipo de gente que estava no meio da igreja naquela época, já causando males. Ok? Então ele escreve para advertir. Então vamos ver aqui que no início, nosso primeiro versículo, quem está me acompanhando? Está escrito o que aí? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Assim que ele começa a epístola. Primeiro ele diz Judas, e Judas era um nome muito comum naquela época, já que era uma derivação de Judá, a tribo de Judá, era muito comum, haviam vários Judas e muitos Judas são citados nas Escrituras, mas a maioria dos intérpretes entendem que esse Judas era o Judas que se apresenta como irmão de Tiago, que por sua vez também era irmão de Jesus. Então esse Judas, irmão de Jesus, não se apresenta como irmão de Jesus, porque ele de certa forma não dá aquela entrada como que, eu sou irmão de Jesus, viu? Então vocês segura a bronca aí, me respeito, porque... Mas ele de forma mais humilde se apresenta como irmão de Tiago. Nenhum dos dois eram apóstolos, nem Judas, nem o Tiago, mas os dois eram irmãos de Jesus. Tiago, aquele que dirigia, pelo que todos entendem, a igreja em Jerusalém. Então dessa forma ele se apresenta como irmão de Tiago, que era muito respeitado no meio das igrejas, ou da igreja de Jesus Cristo daquela época. Então ele busca de certa forma autoridade, apresentando, sou Judas, irmão de Tiago, ok? Então é esse Judas que escreve essa epístola. Aí ele diz aos chamados, ele tinha costume de usar 3, você vê que ele vai usar muitas vezes 3 na sua carta. Aqui ele já começa, aos chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Ele diz aos chamados, porque quem foi chamado automaticamente é amado,
e quem é amado automaticamente é guardado em Jesus Cristo. Esses chamados são aqueles que são chamados à salvação e aceitaram esse chamado. E uma vez que aceitam o chamado à salvação, são amados, claro, do Pai e guardados em Jesus Cristo. Esse guardados aqui, na revista atualizada, na corrigida você encontra conservados ou preservados, que dá mais força, porque ser guardado não é sinônimo perfeito de ser conservado ou preservado. Você pode guardar, mas não conservar. Alguma coisa pode estar guardada, mas se destruir, né? Você pode colocar alguma coisa para... Estou guardando alguma coisa. Vou dar um exemplo bem besta aqui. Eu guardei uma pedra de gelo, um cubo de gelo no meu bolso. Guardei, só que ele vai derreter. Não é? Eu guardei, mas não preservei, não conservei. Então a palavra conservados aqui, na RC, dá mais força do que guardados, porque Jesus não só te guardou, Ele te conserva, Ele te preserva, amém? Te livrando da corrupção, do mal e da destruição, amém? Agora é interessante entender que a palavra aqui, teteremenóis, conservados, está no tempo perfeito do verbo, e indica que a preservação havia ocorrido até o tempo da carta, até o tempo da epístola. Vocês entendem isso? Guardados, conservados em Cristo, mas ele está falando até aquele momento que ele escreve, advertindo, assim que o verbo fica. Quem consegue entender a diferença? É a mesma coisa que você chegar vou usar coisas mais simples, tá? Para a gente poder entender as mais profundas. Eu abro a geladeira, minha esposa diga, pega e vê se tem alguma carne aí na geladeira para a gente. É a mulher falando. Aí eu vou e digo assim, abre e falo, opa, tem aqui uma carne que dá para a gente usar, tá? É uma carne conservada, uma carne preservada. Então, estou falando o que está acontecendo com ela até aquele momento. Estou vendo e entendendo que ela está preservada, conservada, guardada. Não sei o que vai acontecer dali para frente. Depende, ok? Então, até ali, Judas está afirmando, preservados, conservados, guardados em Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque é bom entender isso. Porque ele indica que esse processo de conservação não continuará automaticamente, tá? Porque a sua admoestação inclui o que? Lá no finalzinho da carta vocês vão ver que ele diz assim, conservai a vós mesmos na caridade de Deus. Então, opa, conservem-se. Ele diz lá no final, perto do final, ok? Então ele introduz dizendo, se apresenta, sou Judas, irmão de Tiago, aos chamados, amados e conservados ou preservados, guardados em Jesus Cristo. Então você já começa a notar que ele, além de usar três, ele também é cristocêntrico desde o início. Ele cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele defendia a Trindade. E ele já começa citando o grande Deus e citando o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? E aí nós seguimos. Versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor. Outra vez 3. A misericórdia, a paz e o amor, vocês estão lendo? Vos sejam multiplicados. Quem está lendo comigo? Olha só que coisa linda. A misericórdia, a paz e o amor. Isso é de Deus, tá? A misericórdia de Deus, a paz de Deus e o amor de Deus. Todas as palavras aí no grego denotam espiritual, divino. Então, a misericórdia de Deus, entendam, preste bem atenção que ele está citando aqui, é a misericórdia que nos perdoa, a misericórdia que vem junto com a justiça, mas nos poupa. Ele é misericordioso, e essa misericórdia que ele está dizendo aqui, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados, ele está pedindo que cresça em nós então essa misericórdia, porque essa misericórdia de Deus que vem sobre nós, ela vem não porque nós merecemos algo, ela vem porque ele, por misericórdia, nos justifica, nos perdoa, nos conserva, nos guarda, nos fortalece, nos ajuda. Então essa misericórdia tem que ser multiplicada, aumentar em nós e entre nós, de uns para com os outros, amém?
essa misericórdia em nós nos faz também sermos misericordiosos uns para com os outros. Aleluia! E esta paz de Deus é a paz que Jesus Cristo falou, né? Deixe-vos a minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo dá. É uma paz diferente. Não é a paz mundana, não é a paz que o mundo oferece, essa paz que depende das circunstâncias. Essa paz que está tudo bem entre nós, está bem, mas dependendo do que você fizer, acabou a paz. Não é essa paz, é a paz que Deus dá, é a paz que Jesus dá. É essa paz que Ele está dizendo, vos sejam multiplicada. Paz que em meio a guerras, ela prevalece. Paz que em meio aos problemas, ela prevalece. Paz que ainda que eu tenha um problema com o irmão, a paz vai prevalecer. Essa paz quer dizer que não é quebrada de Deus para comigo, também não pode ter problema entre mim. A gente teve discussões, teve problemas, mas estamos em paz. Vocês desentenderam ontem algo? Sim, mas continuamos em paz. Eu não vou ter ódio, nem raiva, nem ira, nem me desligar do meu irmão. Nós continuamos em paz. E na paz que Cristo dá, na paz que Deus dá, é uma paz divina, é uma paz que vem de cima para baixo. Então que essa paz e a misericórdia vos sejam multiplicadas. Amém? Não é nem para permanecer, é para crescer, para ser multiplicado. Poxa, eu tenho paz, que aumente, que essa paz que vem de Deus seja multiplicada nas nossas vidas. Isso precisa ser notado em nós. Ele estava dizendo para aquele povo, na sua introdução, saudando o seu povo, mas isso repercute no tempo. Amém? Essa paz está sendo multiplicada em nossas vidas. Você tem notado mais paz no seu conviver com Deus e no seu conviver com os irmãos? Você nota isso no seu irmão da direita, na esquerda, na sua própria vida? Mas ela tem que ser multiplicada, essa paz. E o amor, que nós sabemos que é ágape, esse amor que vem de Deus para conosco, que habita em nós e que vai de nós para Deus. Deus nos enche desse amor, e esse amor primeiro é para ser dirigido a Deus, mas também entre nós. Ele deve ser multiplicado. Se ama o seu irmão, multiplica esse amor. Nós nos amamos, que esse amor seja multiplicado. Primeiro de Deus para conosco, tá? De nós para Deus e entre nós. Amém? Esse amor vai superar todas as circunstâncias, queridos. Esse amor ágape que ele está falando aqui é o amor que não depende da sua situação nem da minha. Eu vou continuar te amando. A coisa está feia, mas eu sou seu irmão em Cristo e eu continuo te amando. Indiferente de você ser bom, de você ser mal, tá? De você cair, você está de pé, de você estar aborrecido ou não. Esse amor aqui não ama o outro porque o outro me ama. Não, você ama o outro indiferente do pensamento na cabeça do outro. Preste atenção. Esse amor que Deus nos dá, o ágape, que ele está dizendo seja multiplicado, é o amor que, indiferente da situação, das circunstâncias, ele permanece te amando. É um amor inteligente. É um amor que não vem da terra, ele vem de cima. E ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz a palavra de Deus. Então eu te amo. Eu mudei, estou diferente, estou aborrecido hoje, mas eu te amo. Não te amo porque você me beija ou me abraça. Eu te amo porque esse amor está em mim. Foi derramado em mim. Eu não te amo porque você quer que eu te ame. Eu te amo porque Deus me amou primeiro e me encheu desse amor. É por isso que eu te amo. Eu não te amo, não é porque você me convidou para ir na sua festa de casamento, na sua festa de aniversário, ou porque você sorriu para mim. Eu te amo porque estou cheio desse amor, e esse amor deve ser multiplicado. Ah, não, estou aborrecido com o irmão, por quê? Porque então, deixou de amar? Não deixei não. Então, a nossa aliança não será quebrada, porque essa misericórdia, a paz e o amor seja multiplicado em nossas vidas. Amém? Ele falando com o povo, nós vamos aplicando de uma vez. Alguns expositores falam e aplicam de uma vez, outros falam, expõem e no final aplicam. Cada um tem seu costume, e isso não tem um método, e tem várias formas de se trabalhar. Nós vamos aplicando de uma vez. Do versículo 3 em diante, depois que ele faz a sua apresentação, sua saudação, ele agora faz a sua alerta e a sua convocação, tá? Que nós falamos agora desse, lá em cima dos chamados, guardados, né?
chamados, amados e guardados, o que denota aí segurança para nós, a posição da gente, de quem aceitou a Cristo. Então, oferece para nós essa segurança. Mas agora ele vai fazer alerta, tá? E vai explicar por que é que ele escreveu. Onde é que nós estamos? Versículo? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É interessante nós voltarmos lá no início para me frisar algo. Lê para mim o versículo 1 aí. Judas, servo. É interessante destacar servo. Nós falamos do nome Judas, falamos também de Tiago, e onde o povo, citamos Jesus, a forma que a carta é cristocêntrica, já começa com isso, mas ele também diz, Judas diz servo. O que você entende quando escuta a palavra servo? Vamos explicar. A palavra servos aqui no grego é doulos, e quer dizer escravo. Não escravo da forma que a gente entende. Quando a gente fala escravo, já imagina o quê? Alguém que foi escravizado. Mas não é dessa maneira que ele se apresenta, Judas, servo ou escravo de Jesus Cristo. Aqui era por opção. Aqui era a pessoa que se colocava nessa posição. Era a pessoa que se entregava para servir dessa maneira. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não pertenço a mim, eu pertenço a Ele. Eu entendo que Ele me comprou, então eu sou o seu escravo. Eu me prontifico, me entrego, passo a ser seu escravo. Era o entendimento de Judas. Não é Deus que está chamando ele de escravo. Eram esses servos que se sentiam assim, pertenço a Ele, fui comprado. Isso tem a ver com adoração, com a sua serventia. Aleluia. Então mesmo sendo Ele, a forma que Ele se introduz, olha que bonito. Judas, servo. Ele é irmão de Tiago, mas ele é servo, ele é escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Que versão vocês estão usando aí? A corrigida ou atualizada? Tem problema não. Versículo 3. Aqui então ele faz o quê? Ele está dizendo no versículo 3 que quando ele estava pensando, determinou escrever para os irmãos para falar da paz comum, daquela paz da salvação, que todos eles receberam. Ele escreveu outra coisa, que era importante, falar da salvação. Eu não quero ninguém conversando não, senão vocês vão me deixar aborrecido. Se quiser conversar, dou liberdade para se retirar, ficar lá fora, tomar café, tomar água, tá bom? Então preste atenção, ele ia falar disso, mas aí ele deixou o importante para falar de algo urgente. Eu preciso falar de algo. E eu falar da comum salvação da gente, porém, senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé aqui não é essa fé de crer, é a fé que diz respeito a todo o nosso mundo espiritual, ao Evangelho, ao nosso louvor, à nossa adoração, a tudo que envolve o cristianismo. Então ele está falando dessa fé, ok? A fé que uma vez, ou que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É isso que ele está chamando a atenção. Me propus a falar da comum salvação, porém me senti obrigado a falar de outra coisa, a exortar vocês a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar aqui diligentemente, na ara, é uma palavra no grego que é, olha que coisa lindinha, que quer dizer, é como se você parasse em cima de algo e não se movesse, lutando para proteger aquilo. Eu não me movo daqui, ele está dizendo isso. Estou chamando vocês, exortando vocês a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Lutar por ela. Estou chamando vocês para entrar para a luta. Eu ia falar da salvação entre nós, mas eu tenho que falar sobre isso, para vocês lutarem, batalharem pela fé que nos foi entregue, pelo Evangelho, por tudo aquilo que é o Evangelho, a lutar.
Ele ia falar de outra coisa. Está anunciado, a alerta foi dado, a convocação. Eu ia falar de um assunto, mas achei urgente falar de outro. E o que eu vou falar é que eu chamo vocês a batalharem pela fé que uma vez foi dada a nós. Amém? Aí ele passa no versículo 4 para dizer aí o motivo do alerta e a convocação. Versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Aqui está o cerne da mensagem. E negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. O que é que ele está dizendo? Eu ia falar de um assunto, mas eu vou ter que falar de outro, para vocês defenderem a fé com toda a força. Porque certos indivíduos, certos homens, certas pessoas entraram no meio da igreja de forma dissimulada. Olha só que coisa interessante, preste atenção. Quer dizer, eles entraram de forma camuflada, de forma furtiva. Quer dizer, eles não chegaram dizendo: opa, vamos entrar aqui para poder bagunçar o evangelho. Não, nós entramos aqui para transformar em libertinagem a graça. Não, eles entraram de forma que quem viu achou: uau, são bons irmãos. Opa, ninguém nem percebeu. Mais os irmãos para a igreja. Naquela época eles entraram então de uma maneira que ninguém percebeu que eles eram libertinos, que eram hereges, que eram falsos líderes. Entraram, ninguém percebeu. Entraram como ovelhas. Não acontece muito hoje em dia também? Ou pode acontecer em algumas igrejas, nós vemos acontecer em algumas igrejas. Entrou um grupo, entrou uma pessoa, daqui a pouco ele começa, assume, toma liderança, e daqui a pouco começa as heresias. Porque esse tipo de libertinagem está acontecendo pelo mundo afora com a graça de Jesus Cristo, com a graça de Deus. E eles entram dissimuladamente, furtivamente, entraram, aleluia, Pai do Senhor, ninguém percebeu, come com nós, ceia com a gente, todo mundo feliz, louvando, cantando. Daqui a pouco eles começam então a disseminar, a começar a destruir, ou tentar destruir a igreja. E já estava acontecendo isso lá, no meio desse povo que Judas escreve. Mas ele diz o quê? Que desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Ou seja, de certa forma o Antigo Testamento já, desde antes, que já falava o que aconteceria com esse tipo de gente, né? E nós temos exemplos, e eles tinham exemplos do que aconteceu no passado, com pessoas que também se revoltaram contra Deus, e que tentaram, e que abandonaram a fé. Então já sabia qual seria a sentença para eles, e eles já estavam sentenciados. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, que é o que nós falamos lá em cima. Eles pegam a graça e usam a graça de maneira satânica, carnal, mundana, para justificar os seus pecados. O que ele está dizendo? Transformam em libertinagem, não em liberdade. A graça nos dá liberdade. Somos livres do pecado, livres da condenação, livres para tomar de certa forma decisões, livres para adorar a Deus, livres da condenação, da destruição. Mas não somos livres da moralidade. Mas eles pegam a graça de Deus, que é o que ele está dizendo ali, para poder praticar todo tipo. Não, a graça nos cobre, a graça pode pecar. Nós temos escutado muito isso hoje em dia, né? Você escuta por aí, me ligam às vezes, mandam mensagem para mim dizendo: pastor, a nossa igreja aqui está ficando de cabeça para baixo, porque o nosso líder aqui, não tem problema a pessoa estar em adultério, casar 3, 4 vezes, está com uma mulher lá fora e tem mais outra dentro da igreja, pode ficar. Os nossos obreiros aqui, um é viciado em cocaína, fuma maconha, até trafica. E aí a gente vai falar com ele e diz: não, mas a graça cobre isso tudo, tá? Fique tranquilo. Não me disse certa feita aqui um rapaz, conversou comigo e disse: olha, eu sou casado 2, 3 vezes, sempre foi eu que cometi adultério, agora cometi de novo e já arrumei outra mulher para mim. Falamos sobre a Bíblia e no final ele disse assim: não, eu creio que na hora que eu morrer a graça me cobre. Falei: então tá bom. Se você concordar que o estuprador vai para o céu estuprando,
que quem dorme com o homem, mora com o homem, na hora do arrebatamento da morte, vai para o céu, agarradinho no seu marido, homem com homem, e mulher com mulher a mesma coisa. Se você aceitar que todo esse tipo de gente vai subir, então você também vai. Aí ele chorou, falou assim, não, realmente não dá para aceitar isso não, mas eu vou continuar assim até ver o que eu consigo fazer. Quer dizer, a graça trouxe não só liberdade, trouxe libertação. Se a graça vier só para não, agora você está livre, pode fazer o que você quiser. Isso viraria como diz o outro, uma zona. Outra vez, Sodoma e Gomorra, porém com liberdade. Mas a graça te liberta. Como disse o próprio apóstolo Paulo, peraí. Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor, né, a libertação, a salvação. Por causa disso, vamos continuar no pecado, vamos continuar pecando de maneira nenhuma. Mas eles não, estavam ensinando que fica à vontade, porque a graça nos cobre. E no final, outra coisa que estamos ouvindo muito hoje, mas já se ouvia naquela época, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Está acontecendo para todos os lados. Jesus apenas um homem. Jesus apenas um charlatão. Jesus balela. Não, Jesus não. Jesus voltemos aos 5 livros da lei. Joga o Novo Testamento fora, os profetas também, porque Jesus é conversa fiada. Isso está por aí afora. Estão negando o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Já se via isso, já faz muito tempo, 2000 anos, né? E aqui essa libertinagem, ou essa dissolução azelgeia, denota indecência, indisposição em refrear, excesso, até mesmo violência, devassidão. Assim se comportam esse tipo de gente. E é o que ele está dizendo na carta já para eles. Você pode conferir isso em 2 Pedro 2, 1 a 3. Essas cartas se parecem muito. Vamos lá para o versículo 5. Aí ele faz uma comparação aos atos pelo Antigo Testamento. 5 diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você vê que ele está dizendo, olha, esse povo está fazendo isso, esse povo está fazendo graça com a graça, esse povo está transformando em libertinagem a graça de Deus, esse pessoal está dizendo que Deus não pune mais ninguém, ou seja, a lei moral acabou, não podemos viver à vontade, porque a graça veio e cobre tudo. Aí Pedro está falando, o Judas está dizendo, porém, apesar de vocês já saberem disso, porque já existia a lei, já existiam os profetas, nisso já vinha explicando e falando sobre essas coisas. E então ele traz já exemplos para dizer que ninguém está fora disso, porque já estava escrito e prescrito. Olha só, então ele diz, quero, pois, lembrar-vos. Ele está lembrando, ele nem está ensinando, ele está trazendo a lembrança que o pessoal já sabia. Embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele está dizendo, irmãos, Deus foi lá, tirou, salvou, trouxe, deu liberdade e libertação, fez milagres e maravilhas, e veio trazendo o povo todo, dizendo, eu sou o seu Deus, vão me adorar. Porém, diz o quê? Olha só, esse povo está dizendo aí que a gente pode fazer qualquer tipo de coisa, que a graça cobre. Porém, olha só, ele libertou o seu povo Israel, o povo dele, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Crer aqui é duvidar, não crer aqui é duvidar, não crer aqui é se afastar, não crer aqui é deixar de continuar confiando e seguir na caminhada, que foi o que eles fizeram. Comparação com o Antigo Testamento. Você vê que Jesus não está só no Novo, ele vai lá atrás, ele vem à frente também. É que algumas pessoas gostam de dizer que não se pode ter um tal de anacronismo, é que quer dizer que existem erros quando as coisas estão muito distantes, centenas de anos atrás, fica difícil fazer aplicações, não dá para interpretar a Bíblia. Mas Judas pega coisas que aconteceram há milhares de anos atrás, para poder servir de exemplo para aquela época.
olho aberto, porque esse mesmo Senhor, que eles estão fazendo isso com a sua graça, tirou um povo, mas como eles vacilaram, eles destruíram o deserto. Está alertando o povo ali que ele está escrevendo a epístola. No versículo 6 ele diz o quê? E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Outra comparação, que coisas que ficaram lá para trás, ele vai dizendo, olha, até os anjos, tá? Claro que muitos associam a alusão de Judas ao texto de Gênesis 6, 1 a 4, quando ele fala dos anjos, entendendo que essa última passagem ensina que os anjos, vocês já ouviram falar disso, chamados ali de filhos de Deus, lá em Gênesis, desceram até a terra e coabitaram com mulheres, e geraram uma raça de gigantes, né, endemoniados, e essa coisa toda, seres parcialmente humanos, e em outra parte demoníacos. Então alguns acham isso aqui, acho que corrobora com aquele texto lá, que eram os chamados de gigantes em Gênesis 6, 1 a 4. Mas isso aí, você vê que o livro também de Enoque, um apócrifo, e outras tradições também populares, fazem alusão, dramatizam essa situação, tá? E colocam como esses anjos caídos e essa coisa toda. E muitos estudiosos também entendem que tanto Judas 6 quanto 2 Pedro 2,4 referem-se a essa interpretação dada acerca de Gênesis 6, 1 a 4. Mas para mim e para muitos outros expositores, concordam que Jesus refuta a ideia de que os anjos tinham possibilidade de cometer fornicação com humanos. Mateus 22, 30 nos diz o quê? Que os anjos não casam, não se dão em casamento. Não há esse tipo de relacionamento com anjos. Amém? Primeiro exemplo, israelitas brincaram, foram destruídos. Os anjos deixaram o seu estado natural, o seu local de morada, o seu local de habitação, falharam, foram algemados, acorrentados, para um dia serem julgados naquele grande dia. Então ele vai fazendo comparações. Cuidado com o que está acontecendo no meio de vocês. Esse pessoal está brincando, mas olha o que aconteceu com os israelitas. Olha o que aconteceu até mesmo com os anjos. Mais outra vez, 3 vezes, né? Israelitas, anjos, e agora o quê? 7, versículo 7. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Agora ele traz outra vez exemplo de gente que brincou com a graça, que brincou com o amor, que brincou com a paz, que brincou com a carne, que andou com a sexualidade desenfreada, homem com homem, uma bagunça que arrumaram ali. E o próprio Deus, está escrito aqui que elas foram postas como exemplo, sofrendo punição. Opa, deixa eu prestar atenção. Está vendo que aquele pessoal brincou e foram destruídos. Outros estão guardados para o juízo, estão em algemas. Israel não creu, foram destruídos no deserto. Brincaram com Deus. Com Deus não se brinca, irmãos. Não se brinca com a graça. Não se pode tornar em libertinagem a graça de Deus. Graça, Jesus é bom, Jesus me perdoa. Então vamos, como diz o outro, avacalhando, sacaneando. Deus é bom. E é mesmo. Do mesmo jeito que é justo. Versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores, agora ele está falando estes indivíduos que entraram dissimuladamente no meio da igreja deles lá. Estou advertindo vocês, se tem o que aconteceu com os anjos, o que aconteceu com Israel, com Sodoma e Gomorra, estes que entraram no meio de vocês, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, eles não se preocupam com o que as autoridades pensam ou dizem, tanto as autoridades humanas como as divinas. Estão nem aí, estão lá respeitando a autoridade, não quer nem saber o que esse pessoal pensa ou ensina. Esses indivíduos que entraram ali, não estavam nem aí para a autoridade, quero lá saber de Pedro, o que Paulo pensa,
o que Judas pensa, o que os discípulos ensinaram, o que os apóstolos estão ensinando. Nem saber disso não, eu estou aí para a autoridade, nem tão pouco para as divinas, nem saber para anjo, nem o que Deus está pensando, o que Jesus está pensando. Nós estamos debaixo da graça, então a gente cria nossa própria forma de vida. Eu escolho assim, eu penso assim, e vamos lá, a graça me cobre. É o que eles entendiam. Então esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Um sonho, uma ilusão. Estão dormindo um sono. Não estão acordados e despertos como os crentes. Não só contaminam a carne, que eles se destruíam, a carne com a prostituição, com os adultérios e outras coisas mais, como também, além de tudo, rejeitavam as autoridades. Infelizmente, nota-se isso no meio da igreja de hoje na terra. Claro, né, irmãos? A gente não está nem aí para a autoridade, não importa o que os apóstolos ensinaram, não importa o que Deus pensa. A gente tem o nosso jeito de achar, o importante é a minha unção, o importante é aquilo que eu digo, aquilo que eu penso, né? Pessoas que tomaram e se intitulam aí profetas e amaldiçoam crentes e lançam pragas e em nome de Deus falam isso, em nome de Deus falam aquilo, mas estão longe de Deus. Pessoas que não respeitam autoridades também eclesiásticas. Não importa se Deus te levantou como pastor, eu não te respeito. Não importa se Deus te levantou como mulher ou como homem de Deus. Eu estou nem aí, eu meto a língua, eu falo mal, viro as costas, ofendo, saio. Eu não estou nem aí para você. E entre nós, irmãos, há desrespeito. Aqui fala de autoridades, tudo bem. Então vamos ficar nisso. De pessoas que não estão nem aí não, que falam, caluniam, falam mal e rejeitam o governo, difamam. Estão nem aí para falar mal de autoridades superiores. Assim eram estes. E aí, no versículo 9, contudo, aí nós vemos um exemplo de comportamento de uma autoridade angelical. Contudo, o arcanjo Miguel, são esses dois anjos citados na Bíblia, quais são? O Miguel e o Gabi, gente, o Gabriel, não é? Estão aqui falando do arcanjo Miguel. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ele utiliza um anjo de alta gabarito, alta posição, né? Aqui no caso, diz: olha, nem mesmo ele, esse anjo com todo o seu poder, quando disputava ali o corpo de Moisés, em vez de ficar batendo boca com ele, em vez de ficar ali discutindo, não, ele falou: o Senhor te repreenda. Em vez de ficar, cara, qual é? Discutindo, mandando boca e falando, porque hoje nós temos esse costume, né? O diabo está debaixo do meu pé. Capeta está aqui, ó, eu mando nele. E brinca, e difama, e fala mal, e não sei o quê, e ofende, faz besteira, e o diabo está de olho. E brincam com as coisas espirituais também, com o próprio Deus e com os anjos do Senhor. Ele está dizendo: olha, esses aí se comportam assim, porém, fala do anjão aqui, né? Digamos assim, tá? O arcanjo Miguel, mesmo sendo arcanjo, é um anjo, viu, irmãos? O arcanjo Miguel. E aí você não vai encontrar isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Então o que Judas está citando? Se você lê toda a Bíblia, não há passagem de arcanjo pelejando o corpo, disputando o corpo com Satanás, tá? Mas ele faz uso aqui de um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés, tá? E claro que não é que ele estava dizendo que dava crédito, não é que ele estava dizendo que apoiava tudo que foi escrito, mas era comum os escritores, ou foi comum os escritores citarem coisas que não eram da Bíblia, mesmo do Antigo Testamento, para fazer aplicações, tá? Então ele aqui, ao se deparar com verdades nessas fontes, e Judas, guiado pelo Espírito Santo, usou da mesma forma que Paulo fez mais de uma vez, tá? Paulo citou um poeta pagão, fazendo aplicação ali no meio do povo. Ali em Atos 17, 28, está escrito assim, quando ele está pregando lá em Atenas, ele está pregando ali para os epicureus, para os estoicos, os sábios. Então ele vem dizendo, falando das coisas de Deus. Aí ele diz em Atos 17, 28, como também alguns dos vossos poetas, ele está citando alguma coisa que não é bíblica, não está no Antigo Testamento nem nada, está ali no cotidiano, no secular.
disseram: pois somos também sua geração. Não foi só aí, Paulo também cita um profeta cretense, Tito 1, 12 e 13, quando ele está falando dos acontecimentos, do que o povo estava falando, das difamações, das calúnias, mas também falando mal do povo de Creta, do que estava acontecendo no meio dos crentes, essa coisa toda. Aí ele cita assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Paulo então cita um profeta lá de fora, não era do meio da igreja. Ele também faz menção de um targum hebraico acerca de Êxodo 7, 11, quando ele citou Janes e Jambres, porque não tem no Antigo Testamento nem no Novo isso. Ali em 2 Timóteo 3,8, ele cita o quê? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Estes dois homens aqui, nomeados, faziam parte do grupo que resistiram a Moisés. Mexeu em nada aí não, mexeu, querida? Mexeu em alguma coisa aí? Minha voz que tem hora que fica doida. Eles resistiram a Moisés nas suas mágicas, nas suas magias, tentando fazer mais do que Moisés e essa coisa toda, tá? Isso aconteceu em Êxodo 7, 11, 9 e 11. Seus nomes não ocorrem na narrativa do Êxodo, mas aparecem na tradição judaica. Tem nada a ver com com o cânon bíblico. Destas fontes, os nomes foram levados para a literatura cristã primitiva. O fato de Judas citar essas fontes não bíblicas não quer dizer que ele endossa e nem quer nos dizer alguma coisa acerca da concepção da pseudoepígrafe judaica, tá? Debaixo da orientação do Espírito Santo, o que ele faz? Ele tinha o direito, como Paulo, de usar fontes não bíblicas para ilustrar a verdade, como nós fazemos às vezes com parábolas. Amém? Então aqui ele deixa um recado, e o recado é: olha, eles não respeitam autoridades, falam, difamam e tudo mais, porém o arcanjo Miguel não ousou ali ficar infamando, ofendendo Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda, em vez de ficar batendo boca, tá? Aí nós vamos para qual versículo? O 10, falar sobre esses infratores e a sentença deles. Estes, porém, está falando desses indivíduos, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Não entendem as coisas e falam mal delas. E daquilo que eles entendem de forma carnal, nisso eles se destroem. Quer dizer, nós estamos no versículo 10. Ou seja, esses homens aí xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto carnal, como animais selvagens, são estas que as destroem, ou que os destroem. Falam mal de que não entendem, e aquilo que eles acham que entendem por instinto animal, de forma selvagem, sua carnalidade, seu mundanismo, eles são destruídos por elas mesmas. Isso é Judas falando com a igreja, divertindo a igreja e aplicando aí, mostrando a sentença desses camaradas. Vamos aí para o versículo 11. Ai deles, aí o primeiro ai. Quando vem o ai, 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 ai. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, outra vez 3. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá ou Coré, outra vez. Ai deles, e cita 3 que pereceram feio, 3 que terminaram mal: Caim, Balaão e ai deles, ai desses. Isso vem sendo aplicado hoje. Ai desses que se comportam assim com a graça. E vamos viver de qualquer jeito, porque vocês estão cansados de ouvir isso. E é interessante vocês assimilarem e ver: poxa, a gente escuta essas coisas por aí de vez em quando até. Será que é assim mesmo? Será que a graça então deixa viver de qualquer jeito? Está tudo bem, vamos lá. A gente vai aprontando por aí, a graça vai cobrindo.
vamos deixando nossos pecados embaixo do tapete, sem confessar ao Senhor, sem fazer conserto. Agredi o meu irmão, fica agredido desse jeito mesmo, não peço perdão. Ofendi, falei mal, cheguei para o Gênesis e chutei a canela dele, xinguei, seu barbudo, seu te dá uma porradona, seu essa desgraça, uma praga, essa miséria, para o inferno, filha de uma não sei o que e tal, e sai para lá e vai, Senhor, xinguei o camarada, xinguei, mas sua graça cobre, está tudo bem, e está ali o irmão ofendido, e você continua dando glória a Deus e aleluia, quando o próprio Jesus falou, se você vier trazer a sua oferta, e ali se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a sua oferta, vai primeiro consertar com ele, depois volta e faz a sua oferta. Em outras palavras, vai estar adiantando nada você estar ofertando, seja ofertar dinheiro, seja adoração, seja louvor, seja o seu cantar, isso é sério. A graça não é essa palhaçada que estão fazendo aí não, xinguei para lá, dane-se, estou aqui cuidando da minha vida, a graça me cobre, Jesus, como é que diz o pessoal? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Ai deles, ai destes. E aí ele cita três pessoas. Caim. Quando fala Caim, vocês lembram de quê? Ofereceu adoração que não era agradável a Deus. Odiou o seu irmão. Terminou, ou seja, estão na família, mas não pertencem à família. Ai deles, ai desses camaradas. E aí cita a comparação. Porque perseguiram pelo caminho de Caim. A adoração deles não é aquela que Deus quer. Estão no meio dos irmãos, mas cheio de ódio, de inveja, cheio de planos, até mesmo poderia até se levar. Cuidado, que esses camaradas são perigosos, tá? E a sentença deles vocês já conhecem. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. E Balaão não é bem visto, né? Quando a nação de Israel estava nas proximidades da terra de Moabe, no deserto, eles se envolveram em cultos pagãos, em idolatria dos moabitas e suas práticas imorais permitidas pelos falsos irmãos. Então a gente vê aí que esse deslize atribuído a Balaão é esse erro que tem a ver com qualquer desobediência interessada em lucro financeiro. Eu me comporto assim, o importante é o dinheiro que vem depois, tá? E aí, com Corá, o que aconteceu? Esse povo, ou seja, Corá e sua turminha, se revoltaram, levantaram-se contra autoridades daquele povo, daquela época, e o fim deles foi terrível. Outra vez apresenta a questão de autoridade, essas revoltas que há no meio do povo de Deus, essa revolta contra a autoridade, não aceito, não quero, não gosto, e levanta e fala mal. É interessante frisar isso aqui, porque tem gente que não está nem aí, isso, camarada, em consenso, irmãos, preste bem uma coisa, eu gosto de deixar isso claro, que na igreja todos somos ovelhas do mesmo pasto, não tem Deus no meio de nós, não tem, ou seja, eu não posso exigir, você não pode exigir de mim, mais do que eu posso exigir de você. Deus não cobra de você mais do que cobra de mim, a não ser quando você tem uma função e você tem que preencher os requisitos e os papéis para aquela função. Como a Bíblia diz que o ministro tem que ser apto para ensinar e dar exemplo para a igreja. Então há coisas que você vai esperar, mas santidade, respeito uns pelos outros, amor uns pelos outros, isso é para todo mundo. Então nós somos ovelhas do mesmo aprisco. As ovelhas são de Jesus. Quando a gente apacenta, cuida, ensina, estamos fazendo isso para Deus, para Jesus. Então no meio das ovelhas, Jesus levanta alguém para ajudar essas ovelhas. Uma ovelha ajudando as outras. Não é o cara ajudando outras ovelhas, é uma ovelha que Deus capacitou para ajudar as outras. Porém, é notório que a Bíblia diz para respeitar os vossos guias. Sejam submissos aos vossos guias. Então há sim uma diferença nesse ponto, já que Deus o colocou ali. Então vamos respeitá-lo. E a gente que não está nem aí, rejeita a autoridade, afronta a autoridade, difama, não se preocupe em sentar no banco da casa dele, na cozinha, descer a língua, falar mal, até no meio da igreja.
Às vezes você vai conversar com um camarada, ou com a mulher, isso vai embora esse respeito. E nós devemos nos respeitar mutuamente. Porém, ele está falando que esse tipo de gente não respeita a autoridade, difamam, rejeitam, falam mal, e aí compara-os a Corá, revolta contra a liderança, tá? E aí o fim deles é terrível. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Caramba, o final é feio, e mostra já o final, como é que é, tá bom? Vamos lá, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas. Se a sua versão for atualizada, vai estar manchas, né? São como manchas. É que na palavra aqui no grego, spilades, cabe as duas coisas, mancha ou rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha só o versículo 12. Esses homens são como rochas submersas. O que você lembra quando pensa numa rocha submersa? Perigo. Perigo, está ali um Recife. Vem um barco, pum, bateu, afundou, estourou. Quando não é pequena que você passa e mete o dedão nela. Eu já cansei de dar canelada em rocha ou em pedra embaixo da água. Já cansei de ver gente pular de cabeça e meter a cabeça na pedra. Já cansei de ver barcos afundarem porque rocha submersa. Claro, hoje, né, hoje tem os sensores em grandes barcos, essa coisa toda. Mas em regra geral, uma rocha submersa apresenta perigo. Está escondidinho ali, você não vê, ele está ali, ó. Nem dá para ver, só água, mas ele está ali para derrubar, para machucar, porque entraram dissimuladamente, estão no meio, vão armando as ciladas, levando a igreja para a perdição. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recado. Aqui mostra os ajuntamentos da igreja, naquela festa do amor, que depois entra a ceia do Senhor. Eles se reuniam, comiam, né, demonstrando comunhão, demonstrando paz e amor. Mas ele diz que até no meio disso, aqui fala sobre sem qualquer recato, mostra como se eles estivessem ali, mas sem respeito, sem amor, comendo e banqueteando-se sem reverência, sem respeito, né, pelo que aquilo representava. Menino. E aí vem pastores que a si mesmos se apacentam. Ou seja, eu quero saber da lã da ovelha, eu quero comer a carne dela, eu estou preocupado com o meu nariz, com o meu umbigo, com a minha barriga. Eu sou Deus, vocês me respeitam, eu sou o cara, manda dinheiro para cá, cuidem de mim, tá? E o que eu quero saber é onde é que o meu nariz vai dar. Quero morar bem, quero comer bem, quero ter carrão, quero ter casona, quero ter mansão. Vocês que se dane. Não tem isso hoje em dia? Pastores com seus aviões, com suas mansões, com seus castelos, com mansão custando mais de 1 milhão. E a ovelha tadinha lá na prova, andando descalça, a pé, e fala, dá tudo que você tem, traz tudo que você tem, manda para cá. Está preocupado só com a barriguinha dele, apacentam a si mesmo. E dane-se a ovelha de Jesus Cristo. Se pelo menos desse boa comida, porque esses miseráveis, além de preocupar só com eles, ainda dão alimento estragado, ainda dão comida que não presta, enganando os ouvintes também, com seus falsos discursos. Além de tudo, são estes camaradas, pastores que a si mesmos apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Agora imagine só o que é para eles que eram plantadores, olham para a nuvem que vem e falam, opa, vem chuva, mas a nuvem passa, não tinha água nela. Que decepção, né? Causa esperança, mas depois decepção. Enganam, iludem, nuvens sem água, e levadas, impelidas pelos ventos, vêm, mas passam também, não duram, acabam, quer dizer, no tempo da eternidade, no tempo da condenação, serão desarraigados, serão tirados para sempre. E aí vem o quê?
árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. Imagine só, é tempo de frutificar, é estação de frutos, tem chuva, tem tudo, mas eles não dão fruto. As folhas aparecem para enfeitar esse movimento todo, são folhas. Aí Jesus vai na figueira, vendo que tinha folhas, era época de frutos, chega lá, não tem nada, seja amaldiçoado. Esses camaradas são assim, são cheios de movimento, cheios de folhas e tal. Quem olha fala, uau, isso deve dar fruto à vontade. Nada, só come o fruto dos outros, mas eles não dão frutos. Frutos que nós falamos é frutos de amor, frutos de paz, de salvação, frutos para Deus. Não é fruto para cá, não, é fruto para cima. Não dão frutos. Mesmo que seja época de frutificar, você olha assim, poxa, é época de frutos, você vai na árvore, não tem nada, decepção, né? Triste, duplamente mortas, desarraigadas, ou seja, morta e arrancada da terra, não tem firmeza, não tem como frutificar nada. 13, ondas bravias do mar, que espumam ou escumam as suas próprias sujidades. Você já viu como é que as ondas fazem? Você pode lançar a sujeira lá para dentro, daqui a pouco elas aparecem. Vem a onda brava, o podre sai. Cedo ou tarde você vai ver as imundícies. Cedo ou tarde revelarão aquilo que são. Uns gostam, ficam, outros saem, né? Vou para outro local, não vou ficar aqui, porque hoje que eu estou vendo quem é esse cara, agora ele está mostrando quem é ele. Cedo ou tarde, essas ondas vão jogar para fora, não tem como ficar em oculto, e é com violência, porque na hora das afrontas, das guerras, na hora dos problemas, das dificuldades, acaba frutificando o que não presta, mostrando aquilo que é. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ou essa estrela cadente, né? Ou o meteoro, essa estrela cadente que está aqui, daqui a pouco ela, né? Estrela, dá aquele brilho, cai, trevas. Assim são essas pessoas. Daqui a pouco já era, é o que está reservado para eles. Trevas para sempre. Só quem está prestando atenção diga amém. Amém, queridos? Quem vai guardar e lembrar onde nós paramos? No número? Então o seguinte é o quer só ver, domingo que vem vai dar todo mundo que sair guardado. Então tá, vamos para cá, a gente termina o restante na semana que vem. Vão meditando um pouco nisso. Se vocês puderem ler a epístola em casa, são só 25 versículos. Só 25. 4 minutos você lê.